Saudações, galera do nono ano do Camões Pinóquio. Eu sou o professor Heitor Victor, professor de língua portuguesa do colégio, e eu vim aqui hoje para estar contigo aí nessa videoaula para a gente tratar de um assunto que é de suma importância para a nossa gramática. A gente vai falar hoje de predicação verbal. Predicação verbal tem um nome muito traiçoeiro porque você tem predicação, predicado, predicativo, tudo isso dentro de uma mesma área da nossa matéria. Então, para ficar bem claro, a gente está falando aqui de predicação do verbo, que está dentro do conteúdo de sintaxe do período simples, ou seja, é quando a gente estuda a sintaxe em uma oração apenas, em um período composto por uma oração apenas. E essa matéria está toda ela no que a gente chama na gramática de sintaxe, tá beleza? Sintaxe é o estudo da função, né? Da função dos vocábulos dentro de uma oração. É como ele vai se comportar ali dentro, qual papel ele vai assumir o vocábulo ali dentro dessa específica oração. Beleza, galera? Então, vamos lá. Mas o que é a tal da predicação especificamente? A gente pode entender que a predicação é quando a gente busca compreender a função do verbo e também a transitividade desse mesmo verbo. Transitividade é o que vem depois dele, né? O que o acompanha. Tá legal, galera? Então, o objetivo da nossa aula de predicação verbal é fazer com que você possa reconhecer e classificar a predicação do verbo da oração. Beleza, galerinha? Vamos nessa? Vamos lá. Temos aqui um conceito básico. Muita gente passa batido por ele, mas se você compreendê-lo logo de cara, todo o resto vai ficar mais fácil. Sério, sem brincadeira. Se você saca o que é verbo significativo e verbo não significativo, o resto é mamão com açúcar, é tranquilaço. Muita gente chama verbo significativo também de verbo nocional ou verbo não significativo de não nocional. Primeiramente, o conceito aqui é tranquilo, é óbvio. Significativo é quando ele expressa um significado específico na oração e importante na oração, tão importante que quando o verbo for significativo, ele sempre vai ser o núcleo do predicado, e o não significativo é que não tem esse valor de expressão. Quando, por exemplo, eu falo que a parede é branca, o verbo ser aqui, ele é um detalhe, ele está apenas ligando parede branca, tanto que eu poderia falar e você me compreenderia apenas parede branca, apenas professor feliz, apenas professor bonitão. Logo, se você tem a necessidade desse verbo para a construção do significado da oração, verbo significativo. Se você não tem necessidade desse verbo para a construção do significado da oração, ele apenas está ali para articular sintaticamente a oração, verbo não significativo. A gramática normalmente é muito lógica, tá, galera? Significativo porque ele significa alguma coisa, não significativo pelo contrário. Tá legal? Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender. Olha só. O significativo, ele expressa sempre uma ação verbal ou um fenômeno da natureza. Então, quando eu falo choveu, beleza, o significativo. Quando eu falo bateu, significativo. Não confundir ação verbal com ação. Por exemplo, eu posso dizer que o professor pensou. E aí você pode imaginar que pensar não é uma ação, você não está praticando, mas ela é considerada uma ação verbal, porque há algo sendo realizado mesmo que no plano da sua cabecinha. Logo, não confundir a ação verbal com uma mera ação. Tá legal? A ação verbal será tudo que não é fenômeno da natureza, claro, e também não é um estado ou uma mudança de estado. Quando eu digo, então, que o aluno é inteligente, é um estado do aluno. Quando eu digo o aluno sempre foi feliz, eu estou dizendo uma mudança de estado, ou quando ele era feliz, uma mudança de estado.
Sempre dentro dessa lógica do verbo ser, estar ou qualquer outro verbo que tenha uma equivalência semântica, ou seja, uma equivalência significativa dos verbos ser e estar. Beleza? Entendido isso, temos aqui o exemplo: Joana caiu na escada. Ok? O verbo aqui é caiu. Caiu é um verbo significativo. Outro exemplo: Joana estava na escada. A estrutura é muito parecida, na verdade a estrutura é idêntica, muda apenas o verbo. Quando eu digo que Joana estava na escada, eu estou tratando aqui de uma mudança de estado, né? Ela estava e não está mais, ou eu não tenho certeza se ela está mais. Então, se é um estado ou mudança de estado, nós temos um verbo não significativo. Caiu, apesar de ser uma ação normalmente não intencional, né? Ainda assim é uma ação verbal, portanto, significativa. Se você entendeu essa parte, o resto é tranquilo, o resto é só detalhe, o resto é só organização e classificação desses verbos. O mais complexo é a gente compreender a noção de significativo e não significativo. Até porque, quando a gente entra nos tipos de transitividade verbal ou nas predicações propriamente ditas, a gente pode explicá-las simplesmente colocando ser significativo ou não significativo. Ou seja, aprenda isso e tudo isso aqui já está auto-explicado. Beleza? Vamos lá. Quais são os tipos de predicação verbal, os tipos de transitividade verbal? Quando eu falo de predicação e transitividade, eu só estou mudando o foco. Em um eu estou dizendo que o foco é o verbo e eu quero saber o que ele faz no predicado, qual o seu papel no predicado. Quando eu falo de transitividade, eu estou pensando o seguinte, de que maneira ele vai articular os complementos que também vão compor aquele predicado. Eu prefiro trabalhar com a ideia de predicação, simplifica tudo, porque eu estou falando de todas as predicações existentes, inclusive as que não têm complemento. Vamos lá. Primeiro deles é o verbo de ligação. Só para lembrar, verbo significativo e não significativo é um conceito básico. Aqui nós temos os tipos de predicação verbal. Está aqui em cima, quase me perdi. Temos os tipos de predicação verbal. Então, esses são os tipos de predicação verbal. O verbo de ligação é o único que não é significativo. Ou seja, ele expressa um estado ou mudança de estado, ok? Sempre que você tiver um verbo de ligação não significativo, você vai ter um predicativo do sujeito, ou seja, é um termo que não complementa o verbo, é um termo que está ligado ao sujeito. Está ligado ao sujeito via um verbo. Por isso, chamado de verbo de ligação. Esse verbo já teve outros nomes, como o verbo cópula, por exemplo. Só que hoje a gente convencionou que o verbo de ligação dá conta do problema todo. Então, aqui no exemplo, eu estou ótimo. Eu é o sujeito, estou é o verbo não significativo que expressa um estado, portanto, o verbo de ligação, e ótimo, que se refere ao sujeito eu, ok? É o predicativo do sujeito. Não confundir predicação com predicativo, beleza? Nem com predicado. Esse aqui é o verbo de ligação, esse aqui é o predicativo do sujeito. Quando o verbo é significativo, ele poderá ser de dois tipos diferentes. Ele pode ser o verbo intransitivo ou o verbo transitivo. Novamente, o nome já diz tudo na gramática. O verbo intransitivo é o verbo significativo que não possui complemento verbal. Quais são os complementos verbais mesmo? Objeto direto, para quando há preposição entre o complemento e o verbo.
objeto indireto, quando há preposição entre o verbo e o seu complemento verbal, e objeto direto para quando não há preposição. O mesmo vai acontecer aqui, quando a gente fala da predicação verbal. Vamos começar pelo verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento, ok? São os verbos que se encerram em si mesmos, eles não precisam de alguém sofrendo algo, sofrendo a ação. Eu corri pela Alameda. Eu continua sendo sujeito. Corri é uma ação verbal, portanto significativo, só que eu poderia parar a minha frase, a minha oração ali mesmo. Eu corri, isso é o que importa. Sabe por quê? Porque pela Alameda é um lugar. E toda vez que eu tenho lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida ou interrogação, toda vez que eu tenho o que a gente chama de circunstâncias adverbiais, porque são apenas circunstâncias desse verbo, ele não é complemento, ele é adjunto adverbial. A gente vai ver isso em outra videoaula para ficar mais claro, mas não é complemento desse verbo aqui. Você não corre alguém ou você não corre alguma coisa, ok? Você corre, ponto. E aqui é uma circunstância. Poderia ser pela Alameda, pela rua, pela praça, por onde você quisesse. Poderia ser ontem, hoje, pela manhã. Seria ainda assim uma circunstância. Hora de lugar, hora de tempo. Belezinha? Então aqui o verbo é intransitivo porque ele não tem complemento. Toda vez que tiver alguma coisa trazendo uma circunstância junto do verbo intransitivo, esse outro termo será o adjunto adverbial. Ok? Por fim, é o verbo transitivo. É aquele que é significativo, portanto, expressa uma ação verbal ou um fenômeno da natureza, e ele possui complemento, diferente do intransitivo. Se ele possui complemento, há dois tipos de complemento, como eu já falei, o objeto direto e o objeto indireto. Então você vai ter esses dois casos. Quando há preposição, ou seja, o meu verbo é transitivo indireto. Eu, sujeito, gosto, verbo transitivo indireto, e de esporte é o objeto indireto, tá aqui a preposição circulada para você. Quando eu tenho, ou melhor, quando eu não tenho preposição, eu tenho verbo transitivo direto. Eu é o sujeito, amo é o verbo transitivo direto, e esporte é o objeto direto, é o complemento desse verbo. Vejam bem, não há preposição aqui entre verbo e complemento. Porém, nós podemos, em alguns casos, ter os dois complementos numa mesma oração, referindo-se a um mesmo verbo. Sempre que eu tiver dois complementos, obrigatoriamente, um será direto e o outro será indireto. Ou seja, um com preposição, o outro sem preposição. Esse verbo a gente chama de verbo transitivo, direto e indireto. Como no exemplo, eu, sujeito, entreguei, verbo transitivo direto e indireto, as chaves, objeto direto, veja bem, as, aqui nesse caso é artigo, não é preposição, a ele. Galera, a ele, esse a é preposição. Tá legal? Eu não poderia ter um artigo a antes do pronome ele. Então, fica bem claro que aquele azinho é a preposição. Você vai ter de sempre tomar esse cuidado de saber se o a é artigo ou preposição. A gente fala mais sobre isso numa próxima videoaula, mas a ele tem preposição, objeto indireto, logo esse verbo tem dois complementos, os dois tipos de complemento. Ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Bacana? Galera, tenho certeza que se você entendeu o conceito básico,
aprendeu a aplicar o conceito básico, predicação verbal não será mais um problema para você. Beleza? Grande abraço para você. Esteja sempre aí com a gente vai continuar nessa batalha aí com as videoaulas. Até uma próxima. Grande beijo.